Meu nome é Bernardo Grossi e nós vamos falar aqui sobre a era digital e o processo eletrônico. O objetivo da nossa conversa aqui é trazer para vocês um pouquinho dessa experiência da informatização do Poder Judiciário, explicar o porquê que as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo e para onde nós vamos caminhar nesse sentido. Como eu disse, volto a enfatizar, fiquem completamente à vontade para me interromper, formular alguma dúvida, ou se eu não for muito claro, para me questionar novamente. Bom, quando a gente vai falar da era digital, e vocês, no curso aqui, imagino que vocês já estão contextualizados com estão se atualizando com o que a advocacia está mudando, com o que o direito está mudando, né? Na própria faculdade de vocês hoje já é radicalmente diferente o método de aprendizado do que eu tive na faculdade há não tantos anos assim atrás. E algo que sempre me questionei quando se falava em informatização do direito de um modo geral, na época não era nem lá para 99, 2000, não era nem informatização do processo, isso só veio a ser um tema de relevância mais ou menos em 2006, e esse assunto morreu e retomou a sua importância só em 2013. Então, realmente é muito recente para nós aqui. Mas algo que eu sempre me questionei, e acredito que esse é um questionamento comum a todos, será que a informatização é o caminho natural para o direito, para a ciência jurídica, que vem lá do direito romano, que tem tradições de 2000 anos, enfim, ou mais, né? E será que nós precisamos elaborar leis para dar uma cara nova àquilo que nós já estamos habituados a fazer? E para tentar encontrar uma resposta de forma coletiva, eu faço referência a 3 pesquisas que foram contemporâneas a toda essa discussão, quando se elaborou o projeto de lei que deu origem ao talvez o tema central da nossa conversa de hoje, a Lei 11.419, que é a Lei de Informatização do Processo Judicial. A Lei de Informatização do Processo Civil, Trabalhista, Penal, em qualquer esfera. A primeira, o IBOP, de 93, feita com a população em geral. E 83% da população apontou que o problema do Brasil não estava nas leis, mas na lentidão do Poder Judiciário. A segunda pesquisa, já em 99, do jornal Estado de São Paulo, feita com a população em geral também, e 92% da população afirmou que a justiça era excessivamente lenta. Embora nós não tenhamos uma pesquisa nesse exato momento, pelo nosso empirismo, nós sabemos que essa percepção não mudou de forma tão radical assim. E uma terceira, essa já especialmente encomendada para os debates que precederam o projeto de lei que deu origem a 11.419, feita pelo Conselho da Justiça Federal. Só que essa foi feita só com magistrados. E 91,9% dos magistrados, eu arredondei ali, coloquei 92%, considerou que a causa da lentidão da prestação de tutela jurisdicional seria a falta de informatização. Então, quando a gente fala em era digital, em informatização do processo, a gente tem que ter em mente o que se pensou quando se começou a sistematizar o ordenamento jurídico para fazer essa migração do papel para o meio eletrônico. Embora para nós hoje possa ser um raciocínio, por vezes, simplista, ou até mesmo pretensioso, o debate que se travava à época falta de informatização é causa da morosidade. A minha opinião pessoal, inclusive, nem é essa. Eu acho que a grande causa da morosidade do Poder Judiciário está alocada em outras questões, como, por exemplo, recursos humanos adequados. Basta ver que aproximadamente 80%, quase 90% do orçamento dos tribunais, de um modo geral, ele é gasto com salário. E o resto, e somente o restante, com todas as outras necessidades que os tribunais têm. E, às vezes, não é só
a remuneração alta de um determinado funcionário ou de um grupo seleto que vai fazer essa máquina funcionar. Mas era isso que se pensou na época, foi mais ou menos por aí que os debates na Câmara dos Deputados caminhou, para se informatizar o Poder Judiciário, tirar o papel do nosso contexto e fazer com que os processos judiciais tramitassem no meio eletrônico. E aqui nós eliminaríamos certas rotinas burocráticas que não precisariam, que em nada acrescentariam para a tutela jurisdicional para o cidadão que estava precisando. Que rotinas burocráticas são essas? Talvez isso, não sei se isso é muito distante da realidade de vocês, mas para mim não foi, que é chegar no escritório, pegar um papel, levar para o fórum, descia lá no subsolo antigamente, fazia um protocolo, esperava isso ir para a secretaria certo dia, da secretaria esperava alguém colocar isso no processo, furar, carimbar, rubricar, esperava alguém mexer nesse processo, e aí, até que chegasse na mão do juiz, passava-se um enorme tempo. Com o processo eletrônico, essas rotinas são automatizadas. E a partir do momento que eu faço o protocolo, eu já tenho, teoricamente, condição de bater na porta do juiz e falar, vim despachar o meu pedido de urgência ou pedir, cobrar por providências naquele meu determinado processo. Foi feito um levantamento pelo Supremo Tribunal Federal, também naquela época, ou melhor dizendo, esse é de 2011 para 2012, e essa pesquisa do Supremo estimou que 60% do tempo de vida útil de um processo, se é que a gente pode chamar de vida útil, seria tomado por essas rotinas burocráticas. Esperar numa estante, numa gaveta, pelo funcionário, para tirar de uma mesa, para levar para outra, para carimbar, para expedir um mandado, até que se tenha uma sentença transitada em julgado. O que se pensou foi realmente simplista, né? Vamos informatizar essa burocracia toda, e o processo que demorava 10 anos vai passar a demorar 4. Né? Nós já temos aí uma experimentação razoável com o processo eletrônico aqui em Minas Gerais. Nós somos o segundo estado do Brasil em número de processos eletrônicos. O PJE aqui, apenas para vocês terem uma ideia, ele tem quase 700 mil arquivos, tem quase 700 mil processos, tem quase 25 milhões de arquivos dentro dele e tem aproximadamente 50 a 55 mil usuários desse sistema no Estado. E aí a gente vê que a coisa não está fluindo muito bem, porque se nós temos 55 mil que sejam usuários do sistema e temos 110 mil advogados, metade dos advogados está fora. Mas aí eu estou desconsiderando o Poder Judiciário, porque nesses 55 mil eu estou considerando magistrados, servidor, assessoria e assim por diante. Né? Nós temos ainda um longo caminho a percorrer nesse aspecto de inclusão de uma categoria de advogados que acaba sendo excluída na sua vida cotidiana profissional. Eu não tinha muito essa percepção quando recebi um convite da OAB para colaborar espontaneamente com ela nesse contexto. Acreditava, até na minha inocência, que nós vamos implantar, vai ser difícil, vamos fazer uns cursos, vamos treinar todo mundo e bola para frente. Né? Quando comecei a receber mensagem de advogado dizendo assim, estou fora da advocacia, aposentei, não consigo trabalhar, e assim por diante. Né? No terceiro andar aqui do fórum, aqui do outro lado da rua, na sala da OAB, tinha lá, não sei se ainda tem agora que está com os computadores, mas tinha lá umas máquinas de datilografia, ainda tem, né? E era só passar na porta que tinha advogado lá o dia inteiro, datilografando aquelas máquinas ainda hoje. Né? Mas para falar da lei de informatização do processo, eu gostaria de citar 5 exemplos, 4 estão aqui na tela, para tentar chegar a uma primeira conclusão dos problemas que nós estamos enfrentando e do que vocês que vão ingressar no mercado profissional como advogados estão passando. A primeira tentativa de se informatizar a rotina burocrática, pelo menos a que eu tenho conhecimento, ela está na Lei de Locações. Lei 8245, ela é de 1991. Tem bastante tempo já. O que disciplina o nosso artigo 58, inciso 4º?
disciplina o seguinte: se as partes assim concordarem e colocarem no contrato, a citação, a notificação e a intimação numa ação de despejo pode se dar por comunicado de fax. Então, aquela rotina antiga de distribuir a petição inicial, a hora que o juiz despachar, recolhe custas, expede o mandado, desce o mandado para a central de mandado, você vai lá descobrir quem que é o oficial, me ajuda aí, estou com urgência, tem que fazer o despejo. O oficial de justiça vai lá, certo dia, cumpre, ou pior, não encontrou, voltou mais duas vezes, não encontrou, certificou, deixei de citar. Né? Esse é um gargalo, né? Uma das várias causas de morosidade. As partes podem, como ainda hoje, consentir e dizer o seguinte: havendo uma ação de despejo, eu aceito ser citado, notificado e intimado por comunicado de fax. E prevê na cláusula contratual lá o número do telefone para o qual o fax vai ser encaminhado. E aí, talvez seja um dos primórdios dos negócios jurídicos processuais, né, que estão tão em pauta hoje com o novo Código de Processo Civil. E aí, sempre que eu falo desse assunto para uma plateia grande de advogados, no estado inteiro, até fora daqui, eu sempre faço essa pergunta. Eu aí pergunto para os advogados: quem já viu um contrato de locação, ou quem já teve notícia, quem já fez um contrato de locação que tem uma cláusula dessa? A resposta é sempre a mesma. Alguém aqui já viu? Você mexeu a mão assim e falou: opa. Não, né? A resposta é sempre a mesma. Ninguém. Uma segunda iniciativa, poucos anos depois, é a Lei 9.800. As duas estão em pleno vigor. Tá? A Lei 9.800 veio a permitir que nós fizéssemos o quê? O protocolo de petições por fax. Então, preciso cumprir um prazo, por exemplo, interpor um recurso de apelação. Tenho prazo de 15 dias. O que eu preciso fazer? Redigir o meu recurso, imprimir e assinar, levar na sede do tribunal, no fórum, primeira instância, fazer o protocolo. Essa lei me permitiu fazer o quê? Em vez de me deslocar fisicamente, passo essa petição por fax. Acrescida aí do comprovante de recolhimento de custas, se for agravo de instrumento, né, que não é eletrônico, seria em papel, com todos os documentos que o acompanham, contestação e assim por diante. Né? E todos os fóruns e tribunal em segunda instância, eles têm lá uma sala enorme com vários aparelhos de fax, recebendo fax até hoje, o dia inteiro. Mas naquela época, talvez poucos de vocês tenham vivenciado isso. Vamos ver se você vai lembrar, você falou que o papel era térmico, né, do aparelho de fax. E aquele papel térmico desaparece, a informação ela desaparece muito rapidamente. Então, o que essa lei nos exige ainda? Fez o protocolo por fax? Você tem 5 dias para pegar a sua petição original, assinada de forma manuscrita, né, e fazer o protocolo. Você vai convalidar a prática do ato processual e o que vai valer é a data do envio do fax e não do protocolo físico. Bom, isso facilita para a gente, principalmente em grandes centros. Aqui em Belo Horizonte nos ajuda, mas muito mais fora daqui, em São Paulo, Rio de Janeiro, quando a gente tem fóruns até descentralizados. Aqui nós temos também, né, o do Barreiro aqui. Enfim, final de dia, o trânsito está pesado, a gente consegue fazer o protocolo por fax, sem muita dificuldade. Com essa ressalva, em 5 dias eu tenho que ir lá e levar meu original. Bom, qual foi a dificuldade enfrentada à época, aí de 99 para 2000, com relação a esse assunto? Os operadores do direito não recepcionaram isso muito bem, não. Os juízes propuseram o entendimento e a classe dos advogados ficou meio em cima do muro, porque por vezes lhe beneficiava, por vezes não lhe beneficiava, então ficava difícil de expressar uma opinião derradeira sobre isso. Qual que era o entendimento que se propôs na época? Pode fazer o protocolo por fax, você tem 5 dias para trazer o original aqui no fórum, mas os seus 5 dias não podem extrapolar o prazo processual, senão ele vai ser intempestivo. Isso significa que, se eu tenho 15 dias para fazer o recurso de apelação, até o 10º eu poderia fazer o protocolo por fax, porque no 15º eu tinha que chegar lá.
Se eu ainda tenho mais 5 dias, não preciso fazer o protocolo por fax, concordam? Mas foi necessário que o STJ, em 2001, decidisse isso para pacificar a jurisprudência e falar assim, nos dizer o óbvio, os 5 dias a que se referem à Lei 9.800 podem extrapolar o prazo processual. Né? E aí temos mais 2 leis, vou fechar esse ciclo bem rapidamente. A primeira é a 10.259, que disciplina os juizados especiais cíveis e criminais da Justiça Federal. Tá? Ela estabeleceu que os tribunais poderiam criar formas eletrônicas de intimação das partes. O que ela quis dizer com isso aqui? O que hoje para nós talvez seja intuitivo ou óbvio, e se eu estiver indo muito rápido também, fiquem à vontade para me interromper, gente. Hoje as intimações dos processos judiciais, as publicações, elas são divulgadas no chamado DJE, o Diário da Justiça Eletrônico, que é um arquivo, PDF, assinado eletronicamente pelo tribunal, divulgado diariamente. Né? O tribunal dá publicidade às intimações com a divulgação desse arquivo no seu site. Antigamente, quando não se tinha esse arquivo eletrônico divulgado diariamente, como que as publicações saíam? Não sei se vocês são dessa época, certamente não. Saía num jornal, em papel, feito pela imprensa oficial, o antigo Diário Oficial. Quando eu fiz estágio, para a sorte de vocês estão isentos desse sofrimento, você tinha lá um plano de carreira do estagiário. E o pior de todos, o que entrou no primeiro dia do escritório, ia pegar o pior cargo de estagiário, que era o quê? O leitor de Diário Oficial. Chegava um jornal imenso, dessa grossura para ele, todo dia, o menino tinha que chegar lá e ler publicações da primeira vara civil, ler todas, para encontrar o quê? As intimações dos processos daquele advogado, daquele escritório. Segunda vara civil, terceira, interior, e assim por diante. Não precisa nem falar do trabalho que isso dava, né? A grande maioria dos advogados ainda contratava um serviço desses populares recortes eletrônicos. Então, uma empresa que vai lá e faz a leitura para você. Mas a grande maioria não tinha segurança, porque vai que esse cara erra, né? Então, vou ter um controle duplo aqui dentro do meu escritório, pagava o estagiário para fazer isso aqui. Então, essa lei em 2001 disse o seguinte: tribunais, e na verdade aqui circunscrito ao princípio da informalidade dos juizados especiais, federais no caso, tribunais, façam essa publicação eletrônica, não precisa ficar mandando para a imprensa oficial todo dia um arquivo. Surtiu muito efeito, não. Fez um convênio lá a Justiça Federal de São Paulo, fez um convênio com a Caixa Econômica Federal, mas não se avançou muito nisso, não. Alguns anos depois, a Lei 11.280, essa está revogada, eu preciso fazer esse esclarecimento, porque ela alterou o CPC anterior, o CPC de 73. Mas está aqui porque, historicamente, ela é importante para a gente. Ela diz o seguinte: os tribunais podem disciplinar a prática de ato processual no meio eletrônico. Muito mais do que simplesmente fazer as intimações eletrônicas, né? Agora os tribunais podem disciplinar a prática de ato processual. Qual ato processual? Tudo, do começo ao fim do processo. Bom, com essa lei de 2006, e apenas para citar o exemplo do Tribunal de Justiça, que é o que está mais próximo da gente aqui, em 2008, o tribunal fez o quê? Criou uma forma eletrônica de intimação das partes. Né? O que se pretendeu alcançar lá em 2001, foi alcançado em 2008 com uma lei que permitia muito mais. E apenas para fechar esse momento introdutório, faço referência a alguns acórdãos de 1939 e 1940 do Tribunal de Justiça aqui, que são citados pelo Fábio Ulloa no livro Direito Comercial dele. Eu não sou penalista, mas pelo menos essa parte eu tive que ler para poder entender um pouquinho. O que o tribunal, em 1940, decidiu? Que ele não gostava de tecnologia. Que a sentença penal condenatória, feita com o uso de tecnologia, era nula. Qual que era a tecnologia disponível na década de 40? É a mesma que os advogados usam ali, às vezes, no terceiro andar do fórum. A máquina de datilografia. Porque, por violação ao princípio da identidade física do juiz, leia esse código antigo,
não confundir com o Código Novo com o Código Antigo, porque esse assunto mudou, mas por violação ao princípio da identidade física do juiz, não se poderia ter certeza quem redigiu a sentença. Se ela foi datilografada, não sei se foi o juiz que escreveu, então ela tem que ser manuscrita. E aí anulavam-se sentenças penais condenatórias, mandando os juízes escrevê-las à mão. Por que eu cito esses 5 pontos? Porque me parece que o problema que aconteceu em todos eles, em maior ou menor grau, é o mesmo. O grande desafio que nós temos aqui, ele é um desafio de índole meramente cultural. É vencer essa barreira do desapego à materialidade das coisas, ao papel que está em cima da mesa, em que eu escrevo, eu guardo no bolso, levo para casa. É vencer essa barreira. E isso me impõe uma reorganização da minha forma de pensamento, uma reorganização da forma que eu estruturo o meu escritório de advocacia, por exemplo, porque antes ele era pautado em papel, protocolo, volta, coloca no arquivo, porque se um dia isso sumir, eu tenho um comprovante aqui. Todo esse fluxo organizacional, ele passa a ser radicalmente modificado. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, quando a gente estava começando a fazer alguns testes de informatização, de prolação de decisões de segundo grau eletrônicas, e estava começando a implantar isso no juizado especial. Eu estava numa reunião com um desembargador, hoje ele já não está mais no tribunal, e ele disse o seguinte, nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, a gente está fazendo tudo eletrônico, assina eletronicamente, mas eu não confio nisso não. Então eu mando minha assessoria, fez, assinou, imprime e guarda num arquivo que nós temos lá tudo que vocês fizerem, porque se der problema nós vamos apresentar o papel. E é exatamente isso que precisa ser quebrado, porque o paradigma aqui ele é completamente outro. O documento que é eletrônico, ele tem validade porque ele está assinado eletronicamente. E é lá no arquivo eletrônico que eu vou oferir a autenticidade dele, que ele não foi alterado, quem foi o signatário. E a impressão daquele documento é uma representação daquilo, que pode ser montado com muita facilidade por um editor de imagens de simplicidade, das maiores simplicidades. A gente pode fazer um paralelo a isso. Qualquer processo judicial hoje tem lá prova, e-mail enviado entre as partes. O e-mail também não é o documento eletrônico que está ali, é uma representação dele. Tanto é que o artigo 225 do Código Civil diz o seguinte, o documento, a representação impressa do documento eletrônico vai ser aceita se a parte não a impugnar. Porque se a parte contrária disser não aceita esse documento, caberá a quem o apresentou fazer prova da sua existência e do seu conteúdo. Acho que todos vocês sabem como é fácil a gente montar um e-mail, imprimir e apresentar como supostamente a comprovação de uma troca de mensagens. Bom, a tendência hoje, então, é quebrar esse pensamento conservador e começar a utilizar a tecnologia dentro das nossas rotinas forenses. Não só na informatização daquelas rotinas burocráticas do carimba e junta documento do processo, não, mas para outras questões. Está muito na moda agora falar em law tech, legal tech. Já ouviram falar disso? Não. Está tendo inclusive uma conferência agora lá em São Paulo, super bacana, queria poder ter ido, mas não consegui, sobre startups jurídicas. O que a tecnologia pode contribuir para a atividade jurisdicional, não necessariamente juntada em vídeo documento, mas em inteligência artificial. O Tribunal de Justiça, isso não é muito divulgado, mas o Tribunal de Justiça aqui de Minas fez uma simulação, há poucas semanas atrás, com julgamento informatizado por inteligência artificial. Pegou 18 mil processos, digitalizou 18 mil processos, julgou dentro de um sistema que analisou petição inicial, contestação e falou assim, da inicial da contestação e das provas, eu concluo isso.
e apresentou a sentença para ser validada pelo magistrado. Talvez isso fique um pouco longe da nossa realidade, né? Porque a gente sai daqui, volta, fala assim, deixa eu pegar, aí eu trabalho lá com o advogado, ele me dá um papel, fala assim, leva lá no fórum e faz um protocolo desse negócio. Porque às vezes fica muito distante da nossa realidade, né? A gente vai pesquisar, ainda pega um livro, vai ler, mas não é algo que está muito distante do mundo empresarial como um todo. Tem uma empresa de auditoria de escala mundial, que é a Deloitte, não sei se vocês já ouviram falar. E tem uma agência jornalística, que é a BBC. Vocês conhecem, pelo menos uma das duas? Pois bem, a Deloitte e a BBC, ambas contrataram uma empresa lá na Europa, que trabalha com inteligência artificial. O que essa empresa se propõe a fazer? Ela tem um algoritmo que desenvolve textos narrativos. Então, os textos jornalísticos da BBC, lá de Londres, os que estão em inglês, eles não são feitos por jornalista mais, eles são feitos por software. E você lê a reportagem e não consegue dizer assim, foi um robô ou foi uma pessoa, um jornalista que escreveu isso aqui. Você dá as referências e ele desenvolve um texto narrativo autônomo, diferente daqueles anteriores, baseado nas referências que você deu. Bom, e a Deloitte usa isso para fazer, sabe o quê? Laudo de auditoria contábil, laudo de auditoria em balanço de empresa. Ela já automatizou esses laudos. Bom, se isso está sendo utilizado lá, mais cedo ou mais tarde, isso vai refletir aqui na gente. Principalmente porque nós, em termos de mercado jurídico, nós somos um dos maiores do mundo. Nós temos mais de 1 milhão de advogados aqui no Brasil. Eu acho que não tem nenhum outro país com mais advogados do que a gente. E vejam bem, eu não conheço a empresa que desenvolveu, que fez essa apresentação para o Tribunal de Justiça, mas já chegaram lá e falaram, desenvolvi algo que vai dar decisões para você. Você vai só validar, depois ver se está certo. Né? Logicamente, nesse momento, tem muita água a passar debaixo dessa ponte. Mas o que eu estou querendo sinalizar aqui é que nós vamos passar por uma profunda modificação na gestão da informação jurídica dentro dos próximos 5 anos. Mas, assim, radical. Isso para não dizer de que as rotinas mais simples, essas sim podem ser executadas perfeitamente por software. Né? Eu não acho que software vá substituir advogado a curto ou médio prazo. É muito complexo esse raciocínio. Mas aquelas atividades mais simples vão. Estive numa empresa ontem, e ela tem um departamento jurídico com 37 pessoas. Dessas 37, umas 20 são advogadas, 17 são assistentes de advogado, entre estagiários e paralegais. O que eles fazem? Recebem documento. Petição, ação nova. Quais são os documentos que nós vamos ter que providenciar? Lista os documentos. Cadastra o processo novo no sistema da empresa de controle processual. E essas rotinas aí, é isso aqui, para elas serem informatizadas. Né? Então, a tendência é injetar tecnologia na veia do judiciário, com muito vigor, tanto para o processo judicial, quanto para o administrativo, nos órgãos públicos também. Nós temos uma lei, na verdade é um decreto federal, 8539, que ele estabelece que o processo administrativo nos órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional, ele é necessariamente eletrônico. Então, já está abandonando lá os autos em papel. E aí eu vou falar do tema que eu acho que atinge a grande maioria de nós, que é a Lei de Informatização do Processo. Né? Ela veio de um projeto de lei relatado pelo nosso ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com um objetivo muito simples: acabar com o papel e usar o meio eletrônico. Sair do papel, da tinta, da impressão, para ficar na tela do computador. E uma pergunta muito frequente que se faz é, mas pode isso? Pode. Se a gente der uma olhada nas nossas leis, no Código de Processo Civil de 2015, óbvio, mas no de 73, quando nem se pensava nisso, no de 39, quando muito menos se pensava nisso, na CLT, que é anterior, que ainda é contemporânea aí ao Código de 39, no Código de Processo Penal.
Em nenhum dispositivo você vai encontrar assim, a sua petição tem que ser feita em papel. Você vai imprimir no papel. Não existe isso. Se tem alguns dispositivos aqui que talvez se aproximassem ao máximo desse raciocínio. O CPC de 2015, é lícito o uso da taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Método de preservação de informações. Fazendo um paralelo, CLT, você pode usar datilografia ou pode escrever a tinta. CPC antigo, atos e termos do processo são datilografados. E ninguém disse que a datilografia poderia ser substituída pela digitação, mas a prática fez com que isso acontecesse com muita naturalidade. Então, salvo raros atos normativos que não são encontrados em leis, a gente acha, às vezes, ato normativo da junta comercial dizendo o livro tal tem que ser feito em papel, o livro societário tal tem que ser feito em papel. Mas fora essas exceções, a lei processual não fala do papel. E numa pesquisa até mais abrangente, nós vamos ver que o uso do papel, ou melhor dizendo, a tecnologia do papel era muito difundida, de baixo custo e com uma eficiência muito boa, porque o que eu escrevo nele a tinta vai demorar 500 anos para desaparecer. Então foi natural que a gente representasse os nossos negócios jurídicos e os negócios processuais no papel. Né? Mas nem sempre precisa ser assim e não há exigência na lei para que seja dessa maneira. Nós temos uma exigência sim, que é a seguinte: migrou para o meio eletrônico, nós temos uma medida provisória que precisa ser observada. Essa medida provisória é 2200-2 de 2001. Ela ainda está em vigor como medida provisória, porque tem uma emenda constitucional, que é a de número 34, que preservou a eficácia dela como se lei ordinária fosse. Tá? Então, ela não precisou ficar sendo reeditada, como em matéria tributária, às vezes a gente vê uma medida provisória traço 74. Né? Essa aqui parou no 2 e ficou congelada como tal. O que dispõe essa medida provisória? Validade jurídica de documentos na forma eletrônica. Autenticidade e integridade. Então, esse é o pressuposto básico, essa é a pedra inicial, essa é a base de qualquer processo eletrônico, seja ele administrativo, seja ele judicial. É o uso da certificação digital. Para quê? Para nos dar segurança jurídica. Tecnicamente falando, é o estado da arte da tecnologia, é o que há de mais avançado para garantir que um documento eletrônico não vai ser alterado posteriormente. Ou melhor dizendo, se ele vier a ser alterado posteriormente, que nós vamos ficar sabendo imediatamente. Como eu já disse, essa lei se aplica ao processo civil, penal e trabalhista de forma indistinta, mas ela não é sinônimo do chamado sistema PJE. Não sei se já estão habituados, pelo menos ouvi falar, imagino que sim. O Tribunal de Justiça adotou uma plataforma para gerir o processo judicial eletrônico. Assim como você tem um sistema operacional no seu computador, eu tenho outro. Assim como você tem um sistema operacional no seu telefone, eu tenho outro. O Conselho Nacional de Justiça, numa resolução de 2013, que é a resolução número 185, de 18 de dezembro de 2013, ele estabeleceu que a plataforma PJE, que é esse software, é obrigatória para os tribunais. Isso foi até revisto recentemente pela ministra Carmen Lúcia, que flexibilizou essa exigência. Mas isso foi só agora, porque durante os últimos quase 5 anos, o PJE era o único sistema que o Poder Judiciário, em qualquer esfera, poderia utilizar. E os tribunais que se utilizavam de sistema diverso estavam violando essa resolução do CNJ. E tinham aí, eventualmente, alguma sanção a ser aplicada. Essa resolução
do CNJ, assinada pelo então ministro Joaquim Barbosa, foi o começo da informatização do processo no Brasil. Embora nós já tivéssemos uma lei em 2006, que é essa Lei 11.419, nenhum tribunal se arriscou a informatizar o processo judicial. Vocês já viram aí, já citei 5 exemplos, de que a nossa cultura jurídica ela é conservadora e ninguém quer pisar fora do seu próprio quadrado. Foi só em 2013 que, por essa resolução, o CNJ disse: é obrigatório o PJE e tem prazo para vocês implantarem. Em 2014, no mínimo 10% das suas unidades judiciárias. Em 2015, 16, 17, de acordo com o nível de grandeza de cada um dos tribunais. Para o TJ de Minas, que é talvez está no maior nível de grandeza estimado pelo CNJ, o prazo máximo é 2018. Para tribunais menores, como o do Espírito Santo, como da Bahia, do Distrito Federal, o prazo era anterior. A verdade é que, dada a grande dificuldade que se encontrou na informatização e na implantação e no treinamento de servidores e de usuários externos, chegou-se a um consenso de que esse prazo era inexequível. Mas os tribunais tentaram cumprir ao máximo a exigência do CNJ. Então, o TJ aqui de Minas, em 2014, 10% das suas unidades tinham o sistema PJE funcionando. Hoje, nós estamos acabando 2017. Nós vamos fechar o ano com as comarcas de primeira entrância e de segunda entrância totalmente informatizadas. Isso significa quase 75% do número de distribuição de processos no estado de Minas Gerais. Então, quase 75% dos processos que nascem hoje já são eletrônicos, né, ao fechamento desse ciclo. E o que dispõe essa lei? E aí, aqui, vejam bem, a gente tinha lá uma lei que falava que posso intimar eletronicamente as partes, outra que falou que podia regulamentar o processo, a prática de ato processual. Aqui nós somos o mais distante possível. O envio de petições, de recursos, a prática de ato processual, de modo geral, ela é admitida pelo meio eletrônico. A lei não estabeleceu o prazo em que seria implementado, foi a resolução do CNJ que o fez. E aí ela vem com várias disposições. Eu enumerei aqui apenas as que me pareceram as principais, para a gente entender a questão como um todo. Os tribunais podem criar diário da Justiça eletrônico. O Tribunal de Justiça de São Paulo economiza mensalmente 21 toneladas de papel com isso aqui. É muita coisa. Mesmo assim, ainda existem tribunais que estão publicando no antigo diário oficial. Não conseguiram sair do diário de papel, no papel de jornal. Então, podem criar o DJE, coisa que já é realidade para a gente aqui desde 2008, mas o conteúdo do DJE tem que ser assinado eletronicamente. A garantia de autenticidade e de integridade do conteúdo vem pela assinatura eletrônica no documento, que ele é diariamente assinado pelo Tribunal de Justiça. E aí a Lei 11.419 estabelece algo que para a gente talvez seja corriqueiro. A gente aprende na faculdade a fazer contagem de prazo, né? Na aula lá, não sei se é de teoria geral do direito, ou se vai ser no processo 1, contagem de prazo. Publicou, e aí no primeiro dia útil subsequente, inicia-se o prazo processual, não é? Aqui, na Lei 11.419, está detalhado. Divulga-se a intimação no estágio do tribunal, esse é o dia 0. Considera-se publicado no dia seguinte e inicia-se o prazo processual no outro dia, no primeiro dia útil subsequente. Então, o prazo não vai contar no dia seguinte a que esse arquivo saia no site do tribunal. Saiu o DJE no site do tribunal, o dia 0. Considera-se publicado no dia seguinte e o prazo processual no primeiro dia útil subsequente. E aí,
o que nos é tormentoso. Eu estou até escrevendo exatamente sobre isso num livro que vai ser publicado antes do final do ano. No artigo 4º, a lei estabelece: pode criar o DJE para publicar as intimações eletronicamente. Mas no artigo 5º ela vem e destaca o seguinte: no processo eletrônico, as intimações são feitas em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Parece que é um verdadeiro paradoxo, né? Ele diz que pode no artigo 4º, no 5º ele fala que eu não posso. O artigo 4º, que fala das publicações, é para os processos em papel ainda, dizendo que nos processos em papel, eu não preciso publicar em papel, posso publicar eletronicamente. Só que nos processos eletrônicos, esses que são geridos aqui pelo sistema PJE, mas em São Paulo, funciona lá no sistema ESAGE, não sei se vocês já conheceram, tem o sistema EPROC da Justiça Federal e tem vários outros aí, pelo menos balões de ensaio nesse sentido. Nesses processos eletrônicos, não tem publicação no DJE. A lei estabelece que ela é dispensada. Está aí, né? Que não me deixa mentir. E aí, isso representou uma mudança enorme no conceito no princípio da publicidade no direito processual. Tem autores, inclusive, dizendo que o princípio da publicidade processual tem que ser revisitado, porque agora ele é o princípio da publicidade restrita, coisa com a qual eu particularmente discordo, embora não seja o tema dessa nossa conversa aqui hoje. Fato é que a Lei 11.419 isenta os tribunais de fazer qualquer publicação. Então, como que eu vou ser intimado para, no primeiro dia útil subsequente, iniciar o meu prazo processual? É através do acesso ao sistema. Então, essa lei criou uma obrigatoriedade para nós, operadores do direito, acessar rotineiramente o sistema do Poder Judiciário para descobrir se lá tem intimação para você ou não. Então, antes, o que era público, notório, e pessoas me entregavam essa informação até, passou a ser acessado com o seu certificado digital, que é privativo, dentro do sistema do Poder Judiciário. Aí é que se fala de uma alteração substancial na publicidade do direito processual. O que, para mim, mas sua opinião minoritária nesse sentido, é flagrantemente inconstitucional. Mas isso é tema para uma outra conversa. O fato é que, na prática, isso está acontecendo. Então, as intimações deixam de ser publicadas e eu tenho que acessar diariamente o sistema do Poder Judiciário para saber se ali tem uma intimação dos meus vários processos. Como se fosse uma caixa de e-mail, né? Acesso, vou lá no meu painel de intimações e vejo o que está direcionado para mim. Dia a dia, quando eu clico naquilo ali, eu me dou por intimado, o sistema registra que eu cliquei, registra que eu fui intimado naquele momento, e aí no primeiro dia útil subsequente, inicia-se o prazo processual. Tem a aba de intimações dentro do sistema, tem uma lupinha, geralmente é vermelha, depende da versão do PJE, clicou ali, você está intimado. Eu vou chegar nesse ponto. E logo quando a gente estava começando a debater esse assunto, foi até um estagiário na época. Ele falou assim: já sei, tem a solução então. Já que vocês estão implantando o sistema para solucionar a morosidade do judiciário, eu causarei a morosidade, porque eu não vou acessar esse sistema nunca, eu não vou me dar por intimado, meus prazos não vão começar nunca, né? E a lei estabeleceu uma regra para vedar essa possibilidade. Ela diz o seguinte: uma vez que a informação seja lançada no sistema, pelo servidor, pelo assessor, pelo juiz, por alguém do Poder Judiciário, registrou a intimação lá, começa-se a contar 10 dias corridos, não são dias úteis, são dias corridos, porque a Lei 11.419 estabelece dessa forma, e ela é especial em relação ao CPC. Dentro desses 10 dias corridos, se eu fizer o acesso, eu me dou por intimado em qualquer um desses dias, e o prazo processual se inicia no primeiro dia útil subsequente. Se eu não fiz esse acesso, ou se eu acessei o sistema, mas não me dei por intimado, no 10º dia considera-se feita essa intimação. Então, no processo eletrônico, eu tenho uma sistemática que é meio
estranha, que é de um acréscimo de 10 dias corridos em qualquer prazo processual. Eu fui, apenas para citar um exemplo, em que isso prejudicou uma parte. Fui socorrer um amigo que estava com um problema no juizado especial, me procurou, ele falou assim, Bernardo, eu fui lá naquele juizado de microempresa e eu atermei um pedido lá. Falei, lá vem, né? Foi sozinho, sabe-se lá quem que o atendeu, mas eu ganhei o processo. Ele falou, uma companhia telefônica cancelou os telefones da minha empresa e eu estava pagando tudo, estava regular, ela fez um erro lá. E a sentença mandou restabelecer o funcionamento. Restabelecer as linhas de telefone, não queria dinheiro, indenização, nada não. Só que e aí, o que eu faço? Não, está fácil, se é isso aí está fácil, vamos fazer a petição, pedir o cumprimento de sentença, pedir o juiz para intimar a companhia telefônica para fazer o quê? Para cumprir a sentença da qual ela foi condenada, que ela nem recorreu. Beleza, processo eletrônico. Empresa, telefone cancelado, está precisando vender, tempo de crise, né? Qualquer dia que passa é prejuízo. O juiz atendeu o nosso pedido, intimou a companhia telefônica pelo sistema do Projúdica, do juizado especial. Bom, só aí ela tem 10 dias corridos para ser intimada, para depois ter mais 15 dias úteis. Vamos ter essa discussão no juizado, né? Mas eu continuo sustentando que são úteis, mais 15 dias para cumprir o provimento jurisdicional. Na pior das hipóteses, 25 dias para cumprir o comando, né? Tanto é que nesse caso eu fiz um pedido para o juiz, ele não atendeu, mas falei, determina a intimação pessoal para o oficial de justiça, em regime de urgência, porque ele vai lá amanhã, intima, junta nos autos e está resolvido, né? Intima por telefone, né? No juizado especial isso é muito comum há muitos anos. Intima-se as partes, intima-se testemunha, o que é muito bom, né? Só falta ter certeza quem está do outro lado, né? Em muitos casos, uma companhia telefônica, acho que não há essa dificuldade, mas para pessoa física é meio complicado. Tem experiências similares com intimação por WhatsApp, vocês já devem ter visto notícias sobre isso, né? Que pessoalmente eu acho tormentoso. Mas existem algumas intimações que não são feitas nesse painel. São aquelas intimações que tradicionalmente são pessoais. Porque nós intimamos o advogado, e aí nós temos que lembrar lá da nossa aula de teoria geral do processo, a intimação ficta destinada ao advogado, ela é aquela para a prática de ato processual. É aquela intimação que reclama a prática de um ato processual. Mas os atos de cumprimento material de obrigação não são advogado. Suponhamos que eu represente uma parte, ela foi condenada a cumprir uma obrigação de fazer. O oficial de justiça vem me procurar, advogado, para me intimar para cumprir a obrigação de fazer, que vai ser cumprida pela parte. Essas intimações rigorosamente pessoais continuam sendo feitas de forma pessoal. Tá? Então, quais são essas intimações? São aquelas para cumprir a obrigação de fazer, não fazer, de pagar, de dar e para prestar depoimento pessoal. Ok? Como é que se faz da forma tradicional? O sistema expede o mandado, vai para o oficial de justiça cumpre, devolve, digitaliza o mandado, junta o arquivo digital e destrói o papel. E uma outra coisa importante, que também precisa ficar claro quando a gente fala de processo eletrônico, nós já vimos que as intimações são feitas dentro do painel do sistema. Então, esses comunicados de e-mail que a gente recebe, e tem muito advogado, às vezes, com a cabeça no passado, acha que está sendo intimado por e-mail. Isso definitivamente não existe. Não sei se vocês já vivenciaram essa situação, mas intimação por e-mail definitivamente não existe. E a intimação por e-mail, inclusive, foi pauta de um dos debates lá na Câmara dos Deputados, na época da elaboração do projeto de lei, e foi refutado, porque o protocolo de transmissão de informações do e-mail não nos dá a garantia de que a informação chegou e foi lida. Então, a própria Lei 11.419 estabelece que
Os e-mails que comunicam às partes de eventuais andamentos processuais são feitos em caráter meramente informativo. Não tem validade jurídica para fins de contagem de prazo. Se não existirem, não importam em devolução de prazo. Bom, o que eu queria dizer, acho até que eu já adiantei isso, processo eletrônico não é sinônimo de PJE. E dadas as dificuldades, ninguém conseguiu antever a complexidade que seria de criar um sistema processual para gerir 110 milhões de processos. Nenhum país no mundo conseguiu fazer isso. Nem os Estados Unidos, onde o estado da arte na tecnologia é implantado dentro do Poder Judiciário, conseguiu fazer isso. O Brasil se propôs a criar um sistema processual para gerir esse fluxo de informações, e não há sistema no mundo que trafegue tantos arquivos de forma tão massiva. Arquivos de imagem, PDF. O artigo 8º da lei estabelece que os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas. Então, a lei ainda facultou que cada um dos 96 tribunais do Brasil pudessem criar o seu próprio sistema. Também foi, na minha opinião, aqui foi um erro que está aí registrado para a história nesse artigo 8º. Ninguém pensou em desenvolvimento de sistema e às vezes, desenvolvimento de sistema é um tema muito longínquo para nós, operadores do direito. A gente não sabe quanto que custa isso, quanto tempo demora. E fato é que desenvolver um sistema dessa complexidade não cabe no orçamento dos tribunais brasileiros. Talvez no de São Paulo, no de Minas ou do Rio, mas definitivamente nenhum outro tribunal a nível estadual. E exatamente em razão dessa dificuldade, e principalmente, e essa foi uma reivindicação permanente da OAB, não deixem os tribunais criarem cada um o seu sistema. Senão o advogado que advoga na trabalhista vai ter que aprender a mexer no sistema trabalhista, no civil vai mexer no sistema civil, no eleitoral no sistema eleitoral, no federal no federal. E aí nós vamos ficar só mexendo em sistema e vamos nos distanciar muito do que é a nossa atividade. Então sempre foi uma pauta que foi defendida com muito vigor pela OAB, a centralização de sistemas. E essa resolução 185 atendeu essa reivindicação nossa e disse: embora esteja na lei que os tribunais podem desenvolver, eu, órgão de administração do judiciário, estou dando a ordem que é o sistema PJE. Com todas as mazelas que ele nos traz, com toda a dificuldade que ele tem, com todas as falhas que são abissais, ele é obrigatório. Né? E em termos econômicos, essa decisão fez muito sentido. O sistema PJE está em desenvolvimento, foi desenvolvido pelo CNJ, e ele é cedido de forma gratuita para os tribunais, qualquer tribunal. Além de um incentivo que eles dão lá com computador, monitor. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que não adotou esse sistema, licenciou o sistema de uma empresa privada. Ele gastou, nos primeiros 4 anos do sistema, 3 bilhões de reais no licenciamento do software. Não são 3 milhões, não. São 3 bilhões de reais só no estado de São Paulo. A gente começa a ficar claro para a gente que não cabe no bolso de qualquer tribunal. Né? Nem no nosso, que somos os contribuintes e estamos pagando para isso. Né? Bom, uma outra grande modificação trazida pela Lei 11.419 aqui foi o elastecimento do horário de protocolo, fazendo com que vocês, estagiários, tenham que trabalhar agora até a meia-noite, não só até às 18 horas. Né? Antes, para cumprir um prazo, eu estava distrito ao horário de funcionamento da serventia judiciária. Fórum vai fechar às 6 horas. Não entro lá, a porta está fechada, né? Ah, mas o meu prazo vence hoje, dia 10 de outubro. Tá bom, mas o fórum fechou às 6. Não pode mais entrar aqui. Tem tribunal que protocolo funcionava até às 20 horas, 18h30. Teve um tribunal no Nordeste que eu me surpreendi de forma bastante desagradável, certa ocasião, que só funcionava até às 2 da tarde.
Enfim, cada um com a sua autonomia administrativa, né? Regulamentava suas atividades, seus funcionamentos, como bem lhe convinha. No processo eletrônico, a gente está solto dessas amarras. Não só da barreira geográfica, porque agora eu peticiono de qualquer lugar para qualquer lugar, mas também do horário de funcionamento. Não precisa ter ninguém lá para receber o meu papel e dar uma chancela mecânica. Então, o protocolo feito até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, ele é tempestivo, né? Isso não significa que eu esteja recomendando a vocês fazer o protocolo às 23 horas do último dia do prazo, né? Porque os problemas acontecem e vai acontecer se vocês deixarem para essa última hora. E tem uma outra questão que é uma pauta constante quando se fala em informatização de processos, que é a nossa responsabilidade, que antes não existia e que agora passa a existir. Citei aqui algumas falas bem comuns. Se a internet cair, meu bairro está sem energia elétrica, meu computador foi roubado, minha secretária esqueceu, o certificado digital travou, o scanner quebrou, meu estagiário faltou, como minha estagiária faltou hoje também, me deixou na mão. E aí? O prazo vai vencer. O sistema não vai te permitir um prazo adicional para cumprir o ato processual. Mesmo que o seu bairro inteiro esteja sem luz, se o sistema estiver funcionando, o ônus é seu. Daí porque não podemos deixar para o último dia nem para as últimas horas, né? É bem verdade que o artigo 10º da Lei de Informatização do Processo estabelece que, se o sistema ficar indisponível, 10 parágrafo 2º, o vencimento do prazo fica prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Mas esse sistema indisponível é o sistema do judiciário, por óbvio, não é o nosso, nem os nossos problemas extraprocessuais, né? O que eu posso dizer a vocês é que a tendência do sistema do Poder Judiciário ficar indisponível é cada dia menor, né? Ainda, semana passada, nós tivemos um problema técnico, melhor dizendo, há 8 dias atrás tivemos um problema técnico. A gente estava conseguindo peticionar, mas muitas pessoas não conseguiam porque mudou uma configuraçãozinha no Java. O tribunal foi lá e falou, olha, está aqui a certidão de que o sistema está indisponível, mesmo sabendo que ele não estava. Está aqui para resguardar que ninguém vai perder prazo. Mas esses problemas técnicos, por falta de infraestrutura, tendem a acontecer cada vez menos. É cada vez mais estável o funcionamento desse sistema. Então, essa aplicação do artigo 10º aqui, ela vai acontecer cada vez menos, né? Essa indisponibilidade, por óbvio, então, é fator interno ao Poder Judiciário. Problemas de rede, conectividade, outras questões externas são responsabilidade do agente externo, que tem que se organizar para cumprir isso. É bem verdade que a Lei 11.419 exige que os tribunais disponibilizem terminais públicos para consulta e prática de ato processual. Por isso que você entra no fórum aqui, tem os computadores ali no térreo, lá no 3º andar, aqueles computadores são cedidos pelo tribunal por um convênio que nós fizemos, nós damos espaço, o tribunal entra com os equipamentos. Lá no Tribunal 2ª Instância, também tem a mesma coisa, no Fórum Regional do Barreiro tem, aonde o processo judicial eletrônico estiver funcionando, tem que ter esses terminais públicos. Porque se a sua internet, o seu computador parou de funcionar, você pode ir lá, nesses terminais, e cumprir o ato processual. Mas aí você está distrito ao horário de funcionamento do local, por óbvio. Mas não é também qualquer problema técnico no sistema do Poder Judiciário que vai fazer com que o vencimento do prazo seja prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Isso está no artigo 17, está naquela resolução 185 também. Por exemplo, a indisponibilidade ela tem que ser superior a 60 minutos, se ela ocorrer entre as 6 da manhã e as 23 horas. Então, o sistema ficou fora do ar 50 minutos, você tentou 50 minutos e não tentou mais, você perdeu o seu prazo. Só para frisar, se a indisponibilidade ocorrer na última hora, das 23 até as 23h59,
aí sim, qualquer mínimo lapso temporal justifica a prorrogação do vencimento do prazo. Mas antes disso, não. E uma outra coisa importante. Quando eu falo em processo eletrônico, então eu estou pegando documentos em meio físico, digitalizando e julgando para o processo eletrônico. Porque ainda hoje eu tenho poucos documentos que nascem eletrônicos, né? Muitos deles nascem em papel e são digitalizados. Um contrato de locação, uma notificação extrajudicial, uma carta, né? A gente digitaliza e junta lá. Existem documentos que eu não vou conseguir digitalizar. Exemplo, planta cartográfica, enorme. Por dimensão ou volume, essa digitalização pode me ser inviável. E a lei estabelece isso. Está me perguntando sobre a comprovação da indisponibilidade. Ela é oferida pelo próprio tribunal. Tá? Nós temos até um enorme debate nesse sentido, de que nós temos que ter alguma forma de auditar isso. Hoje essa forma ainda não existe. Foi feito um requerimento, através de um ofício ao Conselho Nacional de Justiça, para que alguns agentes externos, a OAB fez esse requerimento, pudessem auditar o código-fonte do sistema. E auditar também os períodos de indisponibilidade. Isso foi negado pelo CNJ com base na Lei de Segurança Nacional. Se alguém tiver interesse nesses documentos, eu posso enviá-los. Não tem problema nenhum, não. Disseram, não, isso aqui é assunto estratégico de segurança nacional. Se eu te der o código-fonte, você vai descobrir como é que você vai violar o código-fonte. Então, a nossa segurança reside na ocultação do código-fonte, né? Até como modelo de exploração, isso é questionável. Hoje é feito pelo tribunal. A resolução 185 do CNJ dá aos tribunais até 12 horas para atestarem que o sistema ficou fora do ar. Então, isso gera uma apreensão muito grande no operador do direito, porque teve o problema agora, o prazo vence hoje, mas o tribunal ainda tem 12 horas para atestar que aquilo aconteceu ou não. E se chega lá e ele diz, não teve problema técnico. Isso aconteceu comigo. Posso citar um exemplo pessoal, não foi com o sistema PJE, mas foi com o sistema informatizado do Poder Judiciário, que é o sistema DEPOX, de emissão de guias para depósitos judiciais. Não sei se vocês já viram esse sistema. Vai lá no site do tribunal, DEPOX. Bom, eu precisava emitir uma guia dessa, que eu precisava fazer um protocolo de uma petição, junto com essa guia, precisava pagar essa guia. Quando acessei o sistema, recebi uma mensagem de erro do Java. Falei, puxa vida, eu sou tão cuidadoso com isso, como é que eu não estou? Testei de outro computador, não deu. Navegador, reconfigurei o computador, não deu. Falei, bom, o sistema está fora do ar. A mensagem de erro é de que ele está fora do ar. Por sorte, eu dei um print e salvei essas telas. Mas por sorte, porque nem foi intencional. Fiz o protocolo da minha petição e inseri lá uns 2 parágrafos dizendo o seguinte, olha, tentei acessar o sistema, não consegui, tão logo o sistema volte, eu farei o recolhimento e pedi que considerasse que fosse tempestivo. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, eu acessei, consegui, juntei a guia, paguei e juntei. Bom, qual não foi a minha surpresa? Isso foi em segunda instância. Que o relator do processo oficiou a diretoria de informática para informar se o sistema estava fora do ar ou não. Qual não foi a minha surpresa quando a diretoria de informática deu uma certidão dizendo que o sistema não tinha ficado fora do ar. Eu quase caí para trás. Mas o print, qualquer um monta o print daquele. Qualquer um monta. Você abre o Photoshop ali, aquilo assim, é muito simples de mexer naquilo. É muito simples. O print não me dá segurança nenhuma. Por sorte, eu lá, pela OAB, recebo esses pleitos de advogado com frequência. Mas, no caso, eu não precisava recorrer a ninguém, né? Já era comigo mesmo. Por sorte, tinha o telefone do pessoal do tribunal. Eu liguei para o tribunal, falei, aqui, que certidão é essa aqui?
eu tenho certeza que está fora do ar e eu tenho aqui uns prints. Você pode dar uma olhada nesses prints? Ah, posso, manda aí para mim. Não, Bernardo, realmente teve um problema aqui. Acho que nós demos uma certidão errada. Falei, meu Deus do céu. Faz o seguinte, aí pedi deles. A gente não pode agir de ofício aqui, nós somos um órgão interno do tribunal. Pede o desembargador para oficiar a gente de novo, que nós vamos corrigir. O desembargador não oficiou. Né? Ele falou, não, a resposta está dada aqui. Bom, eu tive que resolver dentro do processo lá. Na verdade, era o sistema que está... Eu contei a história até errada. Era o sistema de Depox e o sistema de guias. Os dois estavam fora do ar. Esse do tribunal era para recolhimento de custas de um agravo. E o CPC novo me permite recolher em dobro. O que eu fiz? Recolhi em dobro. Peguei comprovante, mandei lá para o setor de informática e falei, vocês estão me devendo R$350. Fiquei sem o dinheiro, né? Mas pelo menos o meu cliente não ficou desamparado. Mas isso ilustra como o tribunal pode errar de boa fé. Eles analisaram o erro e falaram, não, realmente aconteceu esse erro aqui, nós pesquisamos esses códigos de erro que você mandou para a gente aqui, aí que eles descobriram. O tribunal licitou, o CNJ também, um serviço de verificação de indisponibilidade. Teoricamente, eu digo teoricamente porque a gente não sabe quem é essa empresa, porque é uma licitação quase que secreta, de 5 em 5 minutos, tem uma empresa que testa todas as funcionalidades do PJE e fala assim, essas aqui estão fora do ar, essas aqui não estão. De 5 em 5 minutos de todos os tribunais do Brasil. Só que o problema que a gente vivencia na prática não era só esse. Porque quando está fora do ar, nós somos 1 milhão de advogados. Nós vamos saber rápido. Porque quando está fora do ar, aqui em Minas Gerais são 110 mil advogados. São 1.000 ligações que tem para a OAB. Entendeu? São 300 e-mails que chegam lá. Fala, opa, acendeu o sinal vermelho. Tem problema. Pela quantidade empiricamente, pela quantidade de reclamações que a gente recebe, a gente fala assim, tem algo acontecendo. Né? E aí a gente faz um contato com a área técnica, e em muitos casos nós conseguimos essas certidões, mesmo sabendo que o problema não era tão ostensivo assim, o tribunal dá, para evitar que esse problema venha acontecendo. Sabe? Mas o que a gente vê na prática é que, e isso não foi pensado na época do projeto, é que o sistema está fora do ar, é diferente dele estar no ar e não te responder. Você pode ter funções dentro do sistema que estão em funcionamento, mas não te dão uma resposta. Então o sistema está lá online, o tribunal não vê problema, mas você clica lá em protocolo e o negócio não vai. Não passa para a próxima tela. Você fica preso, às vezes, dentro de certos congestionamentos no tráfego de informação do sistema, e o sistema está online. Então, se você perguntar para o tribunal, o sistema está indisponível? Não, está online, funcionando, belezinha. Só que o tempo de retorno para você em cada clique é 37 segundos. Isso é indisponibilidade? Para fins de prorrogação de vencimento de prazo? Esse debate ninguém travou ainda. Qual que é o limite? Mas quanto tempo você tem que... Quanto tempo você tem que esperar de frente do computador para ter a convicção? 5 minutos? 15 minutos? O sistema não está indisponível, ele está online, está funcionando. Só que ele está demorando para te dar a resposta. Isso, para mim, é indisponibilidade. Mas para a maioria das pessoas não é. Na minha opinião, demorou mais... O sistema tem que funcionar na velocidade do pensamento. Demorou mais de 5, 10 segundos para te dar o retorno de qualquer funcionalidade, ele não está normal. E não está normal, para mim, na minha concepção, é uma modalidade de indisponibilidade. Pensa que você trabalha num escritório grande que faz 2.000 protocolos por dia. E aí? Que faz 15.000 protocolos por semana. Quando eu era estagiário, ia para a Justiça Federal, sempre encontrava uns meninos lá, que iam com uma caixa, assim, dessa altura, com petição. Não sei se vocês já viram isso. Fazer protocolo. O menino levava 500 petições. Menino é maldade, né? O estagiário levava 500 petições por dia, de papel, para fazer o protocolo.
E tinha uma fila só para esse pessoal, não sei se isso ainda existe lá, mas tinha uma fila só para eles, os da caixinha de 500 petições. Imagina, teve uma licitação do Banco do Brasil e um escritório aqui de Belo Horizonte ganhou 200 mil processos do Banco do Brasil. E aí? O Banco do Brasil licitou numa tacada 600 mil processos. Um escritório ganhou 200 mil. E aí? Vai ficar esperando o sistema retornar por 2 minutos em cada função? A prática da advocacia fica inviável. As execuções fiscais são distribuídas eletronicamente. Do município, são distribuídas eletronicamente. A Advocacia Geral do Estado, idem. Lá no comitê que eu participo do tribunal, tem um representante da AGE, um da Procuradoria, um do Ministério Público, todos eles contrataram ou foram órgãos públicos, no caso a Prodenge, ou até empresas privadas, para desenvolver isso. O sistema do Ministério, não sei se alguém aqui faz estágio no Ministério Público ou já fez, mas o sistema do MP, que é o SRU, ele conversa com o PJE. Para envio de manifestações, de ciência, de pareceres, para recebimento de intimações. O sistema deles se comunica. O próximo passo que nós estamos dando agora é fazer com que esse sistema se comunique com o da polícia, militar e civil. Mas é muita esfera do governo diferente, independente, com um orçamento diferente, com prioridades diferentes, para fazer com que tudo fique harmonicamente funcionando. Mas esse passo está sendo dado. Da Polícia Civil e Militar. Pois não. Por isso que não tem processo eletrônico criminal ainda. Exatamente. Mas o fluxo já foi desenhado. Dos processos, é o último que vai ser implantado, é o criminal, mas já está chegando perto do dia. Oi? Qual cartório? Que eu tenha notícia, não se planejou nada nesse sentido, não. Tá? O que tem é um projeto de informatização dos cartórios, para permitir consulta unificada e tudo mais, e a Justiça tem uma forma de fazer essa consulta, não sei se vocês já viram, até na Justiça do Trabalho tem lá uma vara especializada em pesquisa patrimonial, e eles têm um sistema que consulta os cartórios todos. Então, você lavrou uma procuração lá em Manga, o cara consulta aqui e ele tem acesso a essa procuração. Mas ainda não chegou no processo, não. Mas vai chegar, inevitavelmente. Respondeu a sua dúvida? Então, os documentos são digitalizados, vão para o processo. O incidente de falsidade também é eletrônico. Daí já vem a obrigatoriedade de que você guarde o documento original. Tá? A lei exige isso da gente, que eu guarde os documentos até o decurso do prazo da ação rescisória. Transitou em julgado a sentença, 2 anos para ação rescisória, aí eu posso descartar os documentos. Antes disso, não. Tá? Eu vou repetir só para ficar gravado. O subestabelecimento que eu faço para um outro advogado, ou para um estagiário, geralmente eu faço em papel e assino. Né? No eletrônico, a minha assinatura digitalizada nada mais é do que um desenho. Não é a minha assinatura. Então, o subestabelecimento que eu faço eletronicamente, ele não tem que ter a minha assinatura manuscrita. Eu não preciso fazer, imprimir, assinar e digitalizar. A minha assinatura é eletrônica. O certificado digital, ele substitui a minha assinatura manuscrita. Então, se eu vou subestabelecer para você, basta eu acessar o sistema e colocar lá, subestabeleço para, como é o seu nome? Para Betânia, tal, AB tal, os autos de número está subestabelecido porque eu assinei eletronicamente. Tem até decisão do TST de advogado que confundia isso logo no começo e achava que, para a gente pode parecer bobo, mas há 3, 4, 5 anos atrás não era tão simples assim. Cair a ficha hoje nem existe mais, né? Mas virar essa chave aí para as pessoas. Achava que a assinatura eletrônica era a assinatura digitalizada. Então, pegava um documento, digitalizava a assinatura, colava o desenho da assinatura por cima da petição e achava que aquilo era assinado eletronicamente. Tem várias decisões do TST deixando de conhecer de recurso porque estava sem assinatura. Logicamente, sem assinatura eletrônica. Né? É o que eu estava falando antes.
documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável. Uma planta cartográfica, por exemplo. Tem como eu digitalizar? Até tem. Você leva numa gráfica que ela vai digitalizar isso para você. Mas, dependendo da cidade que eu tiver, da comarca que eu tiver, eu não vou ter acesso a esse tipo de coisa. Então, os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável são apresentados em secretaria. Faço petição. Exemplo. Juiz. Tem um documento, não consigo digitalizar porque ele é muito grande. Estou levando em secretaria. Praticamente não vai ser com esses termos, mas, em resumo, é isso que a gente faz. Vai levar, vai entregar para o escrivão vai dar uma certidão, certifica que recebi do advogado tal, documento tal, que está no cofre da secretaria. A certidão é no sistema. Ele vai certificar no sistema e, com essa certidão, ele vai intimar a parte contrária para se manifestar sobre aquele documento e ela vai ter acesso indo na secretaria. Tá? A semelhança do que acontece hoje com declaração de imposto de renda, não sei se vocês já viram, mas o sistema Infojude do Judiciário acessa a declaração de imposto de renda. Então, numa execução, eu posso pedir isso para tentar identificar bens em nome do devedor. Só que isso não vai para os autos eletrônicos. Isso fica no cofre da secretaria porque é protegido por sigilo fiscal. Então, o que vai para os autos, na verdade, é declarações de imposto de renda à disposição. A gente vai lá no balcão da secretaria, eles trazem para a gente, não pode nem tirar foto. Consulta no balcão, devolve. E aí faz a nossa manifestação, se for o caso. E tem uma questão aqui que é o seguinte: digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume. O que é grande volume para vocês? Essas ações que a gente tem notícia aí de Lava Jato, Mensalão, elas são eletrônicas. Elas têm mais de 60 mil páginas, 80 mil páginas, mais de 100 mil páginas, algumas delas. Isso é grande volume? Mas elas são eletrônicas, né? Então tá. E para você que vai distribuir uma ação hoje, o que é grande volume? Alguém tem alguma sugestão? 100 laudas. 100 laudas? Achei que você falou muito pouco. 100 páginas? Se você comprar um scanner mais ou menos, ele vai digitalizar 30 páginas por minuto. Não é? Mais ou menos isso? Menos? Não. Lá no meu escritório faz isso. Esse que a gente tem aqui no fórum, aquele pequenininho assim, eu acho que ele é 20 ou 25 páginas por minuto. E escaneia frente e verso. Se for 100 páginas, tá mole, não tá não? 4 minutos, 5 minutos? A lei não estabeleceu o que é grande volume. Tá? E aí, não se tem, salvo a nossa exceção do TJ aqui, não se tem essa definição em nenhum tribunal do Brasil. Aqui, nós temos uma portaria, que é a 411, de 2015. Essa portaria, ela regulamenta o processo eletrônico no âmbito do TJ. Ela tem várias disposições. Eu tive a oportunidade de contribuir com a redação dela. Pela OAB, a gente fez um trabalho a 4 mãos aí com o tribunal. Nessa portaria, a gente conseguiu normatizar que, para fins de digitalização, mais de 300 páginas é tecnicamente inviável. Então, mais de 300 páginas, o que eu posso fazer? Trago em papel a autorização do diretor do foro, isso está nessa portaria. Ele autoriza a distribuição em papel e um setor interno do tribunal faz a digitalização e junta eletrônico. Não quer dizer que o processo vai tramitar em papel. Quer dizer que eu conseguirei distribuir ou protocolizar em papel e isso vai chegar nos autos eletrônicos depois. Eu confesso a vocês até que eu achei que o tribunal não aceitaria os 300 páginas. Porque esse foi mais ou menos um blefe nosso. Vamos pedir menos, né? Porque eles vão falar em 10 mil, em 5 mil. Vamos jogar para baixo para ver onde é que para. E o tribunal aceitou. De boa fé. Entendeu que muitos advogados têm extrema dificuldade nessa digitalização
advogados que ainda usam aqueles scanners da década de 90, aquele que você abre, coloca página por página lá dentro, ele demora 1 minuto para passar uma página. E aí cada página tem 3, 4, 5 mega, coisa que o sistema nem comporta. E o tribunal anuiu com a nossa reivindicação para permitir que a gente fizesse isso. Ainda assim, eu não tenho conhecimento de advogado que chegou lá com 300 páginas e pediu para fazer em papel, porque é mais prático para a gente, é mais rápido. E quando a gente precisa de prestação jurisdicional célere, é mais fácil a gente digitalizar no escritório do que ir passar o dia inteiro para ter autorização do diretor do foro, vai que ele não autoriza também, né? Mas agora tem a portaria. Para ir mandar para um setor interno do tribunal, para sabe-se lá quando isso chegar nos seus autos. Bom, nós temos vários problemas aqui relacionados ao uso do PJE. É um sistema notoriamente problemático, tá? E acho até que por esses problemas e muitos outros, ele vai ter um prazo de vida reduzido. Tanto é que a ministra Carmen Lúcia já quebrou a obrigatoriedade de adoção desse sistema pelos tribunais. O sistema não é acessível para deficientes visuais, por exemplo. Restrição a formato de arquivo, só aceita arquivo PDF. Apesar de que o sistema PJE, esse que está funcionando aqui no tribunal, ele aceita arquivos de áudio e de vídeo. Só que na portaria 411 só está normatizado o PDF. Então, se juntar outro formato de arquivo, ele é considerado inexistente. Falta de simplicidade para o protocolo, o que antes era entregar um papel num balcão e já recebê-lo em meio segundo com a chancela mecânica, agora eu demoro 1 minuto e meio, 2 minutos para fazer um protocolo dentro do sistema, dada a quantidade de cliques que eu tenho que dar, e o que para grandes volumes é extremamente problemático. Nós temos vários problemas aqui, eu enumerei alguns desses problemas, a gente não precisa ficar passando por todos eles. Mas nenhum desses problemas se equipara à mancada que alguns tribunais deram ao implantar esse sistema. Como, por exemplo, determinar a implantação em 129 comarcas simultaneamente, como foi o caso da Bahia, sendo que o tribunal não tinha um funcionário por comarca para solucionar os problemas que iam acontecer. Né? O que eu mais gosto, determinar a implantação de um sistema de processo eletrônico em comarca que é atendida por gerador de energia elétrica. Né? Isso é fabuloso. E internet via rádio. A gente passou por grandes problemas. Aqui em Minas, esses problemas foram muito menores do que se tem notícia, embora a insatisfação, de um modo geral, com o sistema e com a implantação seja grande. Mas um depoimento eu preciso dar aqui. A grande parte dos operadores do direito reclamam do sistema, que não sabem usar, ele é difícil, mas os cursos que a OAB ofereceu para qualificar os advogados e qualificar os estagiários, em muitos casos ficaram vazios. E os do interior, que nós estamos fazendo agora, para qualificar os advogados do interior, onde o sistema vai começar a funcionar, estão ficando vazios. Os cursos são gratuitos. Alguns raros cursos não são gratuitos, porque às vezes o pessoal se inscreve no curso gratuito, não dá valor e não vai. E aí tira a oportunidade de outras pessoas que estão interessadas. Então, algumas vezes a OAB cobra um valor simbólico, porque isso diminui radicalmente a desistência das pessoas. Mas esses que são feitos pelo convênio nosso da OAB com o tribunal são gratuitos, sabe? E o tribunal se dispôs a qualificar aproximadamente 15% dos advogados em todas as comarcas onde o sistema passe a funcionar. E nos cursos para atender 15% dos advogados daquela localidade, eles estão ficando vazios. Aí fica difícil da gente cobrar qualquer coisa depois. Bom, mas fato é que mesmo que a gente não vá atender o prazo da Resolução 185, que é implantar em 100% até 2018, essa implantação tem acontecido de forma extensiva. Isso é fato notório em todas as unidades da federação. Uma crítica que a OAB sempre fez é a seguinte:
Se as declarações de imposto de renda puderam ser apresentadas concomitantemente em papel e no meio eletrônico durante 10 anos, para que somente depois de 10 anos falassem, olha, vai declarar imposto de renda, agora é no sistema da Receita, como é que a gente vai pegar um sistema do Poder Judiciário, que é infinitamente mais complexo, e falar assim, em 3 anos, em 4 anos, é tudo informatizado? Lógico que isso vai dar problema. Vai nos tirar da nossa zona de conforto e vai exigir uma revisão do nosso fluxo organizacional de forma impressionante, né? A gente nunca passou por uma necessidade de reorganização dessa magnitude. Bom, de tanta gente reclamar, o CNJ já constituiu uma comissão para desenvolver o PJE 2.0. Daqui a pouquinho ele chega aqui para a gente em Minas Gerais. Ele já está desenvolvida uma nova versão do PJE, solucionando-se dezenas de problemas já identificados, mas ainda não está homologado para funcionamento aqui para a gente. Se vocês tiverem curiosidade de acessar o sistema PJE do CNJ, vocês vão ver que já é uma nova versão do PJE. Bom, e aqui eu separei algumas pequenas recomendações de ordem prática que eventualmente podem auxiliar vocês no exercício do estágio que vocês venham a fazer e futuramente no exercício da advocacia, que eu tenho certeza que vai ser bem sucedido. O sistema PJE tem um editor de texto. Só que esse editor de texto não comporta uma variação muito grande de caracteres. Ele não comporta que você jogue imagem lá dentro. Isso, em muitos casos, gera o travamento do sistema. Só que o sistema ele não me dá um aviso dizendo assim, Bernardo, você executou uma operação ilegal, o sistema você vai ter que abrir o sistema de novo. Ele não avisa, ele simplesmente para de funcionar. E você clica lá no salvar ou no avançar e não vai para a próxima tela. E aí você não sabe por que é. Você fala assim, pô, o Java atualizou sozinho, o navegador atualizou sozinho, a internet parou de funcionar, o que é? Aí você vai começar por tentativa e erro, tentar descobrir o que está acontecendo. Quando, na verdade, o editor de texto do PJE, ele se dá muito bem com negrito, sublinhado, parágrafo, né, o recuo, mas não sugiro não ir muito além disso, não. E essa apresentação, inclusive, se vocês quiserem, ela vai ser disponibilizada. Vou jogar no Dropbox hoje à noite. Tá? Vocês têm acesso ao Dropbox? Está lá. Outra coisa importante, não estou dizendo que esta é uma obrigatoriedade do ponto de vista processual. É uma recomendação de ordem prática. Quando a gente vai anexar documentos, a nossa sugestão é que você dê nomes muito claros e individualize os documentos. Por exemplo, esse é o contrato de locação, essa é a notificação extrajudicial, essa aqui é a guia de custas, esse aqui é o laudo de vistoria, por exemplo. Porque identificando-se claramente os documentos dentro do sistema, o juiz que vai ler e vai analisar vai ter uma visão muito mais clara do que está sendo submetido a ele. Muito diferente do documentos do autor. Concordam comigo? A interpretação inicial, ela já fica facilitada. E se nós estamos trabalhando com convencimento de alguém, eu quero dar aquilo de forma mais mastigada possível para essa pessoa entender que eu tenho razão. Então, a nossa sugestão é fazer essa classificação de forma detalhada. Mas eu não quero dizer com isso que nós concordemos com decisões judiciais que extinguem ações judiciais por falta de detalhamento das informações. Isso é flagrantemente inconstitucional. Pesquisarem no site do TJ do Rio Grande do Sul, vocês vão encontrar que o TJ lá do Rio Grande do Sul criou um novo princípio processual. Eu não conhecia esse. O princípio da individualização dos documentos. Segundo ele, se você não individualizar detalhadamente cada um dos documentos no processo eletrônico, você está criando um óbice à prestação jurisdicional. Isso, no entendimento do TJ do Rio Grande do Sul, é falta de condição da ação. O que é um absurdo dos mais extremos do ponto de vista processual, na minha modesta opinião. Não estou defendendo isso, estou apenas defendendo uma medida prática. Outra coisa
que melhora muito a nossa produtividade no trabalho. Se vocês fazem estágio com algum advogado ou advogada aí, já pode pedir o segundo monitor lá, quer trabalhar com 2 monitores. Se vocês forem no fórum, derem uma volta aqui, dê uma olhada para dentro da secretaria, todas as mesas que trabalham com PJE têm 2 monitores. O PJE, ele é projetado sobre a presunção de que você tem 2 monitores. Vocês já viram que tudo que vocês clicam no PJE, quem já mexeu no sistema, ele abre uma janela nova, um pop-up, Por que ele faz isso? Para que você possa arrastar para o outro monitor. E ter ali uma tela onde você vai redigir a sua petição e outra onde você vai consultar as informações. Isso melhora a produtividade do advogado ou do estagiário, assim, radicalmente. Vale a pena fazer o teste. Outra coisa importante, na hora de anexar arquivos no sistema, ter um cuidado adicional para ver se ele vai ter a conclusão da vinculação de cada um dos arquivos com o Vzinho verde que aparece no canto direito. Em muitos casos, o advogado crê ter juntado os arquivos. Quando aquele V verdinho não aparece, o documento não foi juntado nos autos. E se ele finalizar a operação e não ter o cuidado de olhar de novo, ele não vai verificar que a petição dele foi com alguns documentos e não foi com outros. E o que não foi para os autos, vocês sabem que não vai ser apreciado, né? Ainda pela OAB, nós recebemos, volta e meia, pedidos de alguns advogados para auxiliar nesse tipo de tratativa, porque achou que tinha apresentado guia de custas, achou que tinha apresentado uma peça obrigatória, quando na verdade ela não foi. Não tem solução. Não tem solução. O paralelo é eu fazer um protocolo físico e não apresentar o documento, porque o documento não está no sistema. Mas aí dá para emendar. Em alguns casos a lei processual permite emenda, em outros casos não. Tá? Como, por exemplo, fez um protocolo sem a guia de custas de um recurso. A sua saída é recolher em dobro. Você não tem oportunidade de recolher de novo, de recolher de forma unitária. E suponhamos que você já esteja no recolhimento em dobro. Deu erro, é deserção. Ok? Então, tem certas hipóteses em que essa oportunidade de corrigir não vai aparecer para a gente. Eu tenho lá o editor de texto do PJE, ele tem um campo para que eu possa padronizar uma folha timbrada. Isso não está funcionando ainda, mas já é uma reivindicação nossa para que seja corrigido pelo tribunal. Então, a gente, em tese, deveria conseguir peticionar pelo PJE com a nossa folha timbrada lá. E o editor de texto do PJE não aceita imagens, já falei isso aqui, não aceita tabelas. Para que eu preciso de tabela? Notadamente para fazer pedido de cumprimento de sentença com memória de cálculo. Valor devido, juros, correção monetária, valor atualizado, né? Eu não consigo fazer isso no editor de texto. Então, de duas uma. Ou eu faço a minha petição e falo assim, memória de cálculo em anexo, faço no arquivo anexo, salvo em PDF e junto, ou eu faço a petição e a memória de cálculo como um arquivo PDF, entro no editor de texto e escrevo lá, petição no arquivo PDF anexo. Mas no editor eu não consigo fazer isso. Bom, está com dificuldade para digitalizar e organizar documentos? Tem alguns softwares que fazem isso para a gente, que nos auxiliam nisso aí. Aqui eu vou citar 2 apenas. Um é o PDF-SAM. O que ele faz? O PJE não tem uma limitação no tamanho dos arquivos? Qual que é? Alguém sabe? 3 MB. 10, a depender da versão do PJE. A rigor, 3. No trabalhista, eu acho que ainda é 1,5. Não sei se já aumentou para 3. Cada versão do PJE tem uma limitação no tamanho de arquivos. Então, se eu tenho que digitalizar um número muito grande de documentos, eu vou digitalizar aquele número muito grande em arquivos de no máximo 3 MB. Eu posso juntar quantos arquivos eu quiser, quanto que individualmente eles tenham aquela limitação de tamanho. Esse PDF-SAM, ele faz o fatiamento dos arquivos para você. Então, você digitalizou 700 páginas de uma vez, vai lá no PDF-SAM e fala assim, eu quero X arquivos de no máximo 3 MB. Ele fatia e dá numeração sequencial para você. O I Love PDF é um outro site
eu não recomendo documentos sigilosos no I Love PDF, porque ele armazena a cópia do seu documento, né? Então, se for um documento sigiloso do seu cliente, logicamente, nós temos que estar atentos a isso. Ao distribuir a petição inicial, eu consigo colocar como advogados do autor quantas pessoas eu quiserem. Todos os advogados que trabalham comigo, os estagiários, coloco lá o nome de todo mundo, cadastro pelo CPF, e todos vão conseguir peticionar naquele processo. Mas quando eu vou peticionar pelo réu, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo dizer para o sistema, olha, eu sou advogado do réu e essas 5 pessoas que estão na procuração aqui também são, permita que elas peticionem nesse processo de uma vez. A gente não consegue fazer isso. O que a gente consegue fazer é que um advogado se autovincula no processo e ele já consegue peticionar em nome da parte. Os demais da sua procuração ou do subestabelecimento tem que ser feito um pedido por petição para que a secretaria faça esse cadastro. Tá? Então, muita atenção aí, porque às vezes o advogado faz o autocadastramento, viaja e deixa para o colega cumprir o prazo, ele não vai conseguir fazer automaticamente. Nesses casos, o que a gente sugere para o advogado que precisa cumprir o prazo e ele não está cadastrado, é ir lá e peticionar, fazer o peticionamento avulso. Para o sistema, é como se fosse um terceiro interessado. Mas o teor da petição dele, que é o que importa, está em nome do cliente, ele tem a procuração, então isso vai ficar regular dentro do processo. O óbvio, cuidado com as atualizações automáticas de Java e navegador, porque são 2 softwares fundamentais para a gente acessar esse sistema, eles atualizam automaticamente e, ao fazê-lo, isso gera, via de regra, incompatibilidade com o sistema. Então, o que se recomenda, embora do ponto de vista da segurança da informação isso seja indevido, é desabilitar as atualizações automáticas desses 2 softwares. O óbvio, não peticionar no último dia do prazo, porque o problema vai acontecer com você, né? Como acontece com todo mundo. Você consegue, dentro do acervo de processos, criar pastas para organizar os seus processos. Porque lá no acervo processual do PJE, os seus processos são divididos por comarcas. Belo Horizonte, Contagem, Betim, Uberaba, Juiz de Fora e assim por diante. Quando você clica em cada uma das cidades, você vê lá a sua lista de processos. Dentro dessa lista de cidades, você consegue criar subpastas. Por exemplo, cliente X, assunto tal, processos arquivados, e consegue arrastar esses processos para cada uma dessas pastas. Basta clicar com o mouse, com o botão direito, em cima de cada uma das cidades, para você poder criar essas subpastas. Tem um ambiente de testes do PJE, que é o pjetreina.tjmg.jus.br. Você acessa ele por login e senha, não é com certificado digital. No login você vai colocar o seu CPF e a senha você vai escrever TJMG. O que você faz nesse ambiente de testes? Ele é o PJE, para você acessar quaisquer das suas funcionalidades, distribuir, ver como é que acontece a intimação, você pode fazer tudo ali. Essa base de dados, ela é de testes, ela não é real. Então, o que você fizer de certo ou de errado, vai ficar ali, é uma simulação. Tá? Foi franqueado a nosso pedido pelo tribunal e pode e deve ser utilizado por qualquer advogado e estagiário para começar a se ambientar, mexendo nesse sistema. Tá? Não precisa de certificado digital. Também a nosso pedido tem suporte técnico no tribunal, né, o suporte telefônico, e tem também o suporte no portal de informática, que é informatica.tjmg.jus.br. Curiosamente, o retorno, não estou conseguindo peticionar, o sistema está fora do ar, não está? O retorno do portal de informática é mais rápido do que o retorno do telefone. Tá? Outra coisa importante, não sei se vocês têm certificado digital enquanto estagiários, mas certamente o terão enquanto advogados. O certificado tem validade de 3 anos. Quando é que ele vai vencer? Bom, eu sei que é daqui a 3 anos, mas que dia? Porque o dia que ele vencer, eu não consigo mais acesso ao PJE. Pois é, mas você vai lembrar daqui a 3 anos qual foi o dia que você comprou? A recomendação é, por favor, tome nota disso, para você fazer a renovação antes dele vencer. Porque se ele vier a vencer, você não consegue acessar as intimações, não consegue cumprir prazo nenhum. Não é só que eu não consigo acessar os autos,
eu não consigo cumprir prazo nenhum também. Então, isso é um problema para a gente. Você tem que comprar outro, você tem que renovar. Vai na autoridade certificadora. Elas geralmente mandam um e-mail para a gente, mas o e-mail vai saber se a gente recebe ou não, né? Mas aí a gente vai ter que renovar também, vai ter que pagar lá tudo de novo, para renovar por mais 3 anos. Outra coisa importante, ao dar nome para os arquivos que você vai anexar no sistema, evite cedilha, caracteres especiais e ponto no meio do nome do arquivo, porque isso geralmente gera o corrompimento do arquivo. Semana passada tinha um advogado que não conseguia anexar um arquivo no PJE, por conta de um conflito no nome do arquivo. Então, a recomendação que a gente dá é não usar esse tipo de pontuação e de caracteres no meio de nome de arquivos. E evitar também nome de arquivo muito extenso. Mais de 250 caracteres gera o corrompimento do arquivo via de regra. Temos 2 navegadores que facilitam o uso do PJE para a gente, que é o navegador PJE e o navegador do advogado. O primeiro desenvolvido pelo CNJ, o segundo por uma empresa que acabou tendo posteriormente o apoio da OAB, que eles já têm uma versão pré-configurada do navegador e uma versão pré-configurada do Java embarcado no navegador. Isso significa que se no seu computador o Java está lá na versão 8.145 e para acessar o PJE eu preciso da versão 8.121, se eu usar esse navegador aqui, eu vou conseguir acessar o sistema porque ele já tem embarcado a versão adequada. Então, mesmo com o Java do meu computador errado, se eu usar esse navegador, eu consigo acessar o sistema. Oi? Quaisquer um dos 2. A OAB tem uma ouvidoria do PJE para receber reclamações, sugestões, elogios também, embora a gente nunca tenha recebido, mas também está aberto para esse tipo de coisa. Eu tentei enumerar aqui, e aí isso aí eu realmente tenho que passar para vocês poderem dar uma lida, todas as informações de suporte dos sistemas de processo eletrônico. Então tem aqui, ó, Central de Apoio ao Advogado para o Processo Eletrônico da OAB, telefone, horário de funcionamento, e-mail. Ouvidoria do PJE da OAB-MG, telefone, horário de funcionamento, e-mail. Suporte do PJE, primeira instância, TJMG, telefone e e-mail. Suporte trabalhista, suporte do TST, suporte do STJ. Está tudo enumerado aqui para vocês, para facilitar esse acesso. Problemas comuns, geralmente são resolvidos, aquela velha conversa, não consigo acessar o PJE. Geralmente, limpando-se o cache do Java e do navegador, resolve-se o problema. Bom, o que eu quero dizer, e já para a gente encerrar, porque eu sei que eu extrapolei meu tempo, todo momento de transição ele é efetivamente e realmente traumático. Não só para nós, que estamos entrando no mercado agora, mas para quem já está estabelecido nele. Né? E talvez principalmente para eles, que vão sofrer esse choque de forma muito mais radical do que nós. Os problemas, eles vão acontecer. Seja os problemas de ordem lógica com o software, seja os problemas de ordem física com o hardware, que nós temos que nos organizar para ter em pleno funcionamento. Mas nós temos aqui, logicamente, uma grande oportunidade para que vocês ingressem no mercado de trabalho, seja para trabalhar num escritório de forma autônoma, mas já com um enorme diferencial em relação aos demais advogados, que é estar com a cabeça efetivamente aberta e em sintonia com essa mudança que está acontecendo. Tá? Eu me coloco à disposição de vocês, meu e-mail, meu site está aí também, vou passar essa apresentação para vocês hoje no Dropbox, e agradeço pela atenção de todos até esse horário. Obrigado e boa noite.